Olá, estamos começando mais um Questão de Ordem, aproveitando este clima romântico, Dia dos Namorados, para uma sugestão para você, mas antes de entrarmos na temática, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e dar seu like, viu? Conosco hoje uma pessoa muitíssimo especial para mim e também para quem é apaixonado pelo direito de família, direito de sucessões, a nossa professora e advogada, professora Bernadette dos Santos. Agora eu vou fazer a transição aqui e apresentar para o nosso público, para quem ainda não conhece. Professora Bernadette, uma honra, seja muito bem-vinda ao Questão de Ordem, para sempre mestre do direito de família, direito de sucessões. Muitíssimo obrigado por conceder esse espaço na agenda e também realizar esse bate-papo, começando então falando sobre namoro, prof. Será que é romântico chegar nessa data tão marcante, essa semana, dia 12 de junho, chegar, em vez de um presente, chegar para a amada ou amado e dizer que tal fazermos um contrato de namoro, prof? Seja bem-vinda, obrigado. Muito obrigada. Bem, realmente, em primeiro lugar, obrigado pelo convite também. É um prazer a gente ter um espaço para divulgar um pouquinho da nossa área, né, de direito de família e também sucessões, mas agora, tendo em vista essa data, né, o Dia dos Namorados, é bem interessante mesmo a gente pensar um pouquinho nesse presente, né, um pouquinho diferente do contrato. E realmente um assunto meio delicado, né? Não são muitas as pessoas que se corajam para fazer isso. Mas é importante conhecer os efeitos e a diferença mesmo de uma situação que possa caracterizar uma união estável com a situação de um namoro, tá? A gente pode até iniciar falando um pouquinho da união estável para fazer essa diferenciação. Por favor, Não prof. sei, Não, com certeza, tá? porque assim, eu acredito que aquela pessoa sempre tem aquele mais cético que vai dizer, ora, contrato de namoro, mas hoje em dia só não faltava mais nada, né, professor? O pessoal vai dizer que a gente está É, complicando. Mas é porque algumas nuances do mundo do direito, se a pessoa prestar atenção, ela vai entender do quão interessante, em algumas situações, o contrato de namoro é importante justamente, prof, por favor, o programa é seu sobre a questão, essa relação tá. com a união estável, por favor. Certo. É interessante até lembrar isso, que alguns podem se surpreender com o que seria, né, falar num contrato de namoro, porque eu lembro que quando eu estava na faculdade de Direito, ainda no início da década de 80, era motivo de piada, por exemplo, falar em contrato de casamento, né? Para nós era um absurdo, né, se pensar num contrato de casamento, porque casamento é um ato jurídico, todo regulamentado em lei. Mas hoje, para nós, é muito fácil e muito tranquilo fazer o contrato da união estável, né? Hoje é uma prática se fazer ou por instrumento público ou um contrato particular, e é aconselhável, inclusive. E aí, agora, a gente progrediu ainda mais para a questão do namoro, né? Para que fazer um contrato de namoro? Na verdade, exatamente para descaracterizar a união estável, né? Essa é a ideia. Porque se nós pegarmos, por exemplo, o conceito de não estável, que é algo assim que os meus alunos sempre me perguntam em sala de aula, eles têm muitas dúvidas em relação a isso, a gente trabalha hoje com requisitos abertos dentro desse conceito. União estável é uma relação pública, duradoura, contínua. Até aí tu tem toda uma conceituação também de namoro, se nós pensarmos, né? Uma relação contínua, duradoura, pública, mas aí tem o diferencial com o objetivo de constituir família. E esse objetivo de constituir família é uma questão muito subjetiva, né? Depende do casal, depende de cada um. Então, se é a união estável, se consegue se caracterizar a união estável, nós vamos ter efeitos muito significativos, né? Da ordem patrimonial, especialmente. Direito hereditário, direito de meação aos bens adquiridos junto, o regime de bens, né, que vem disso, o direito da relação de dependência, previdenciário, quer dizer, uma série de situações que podem até acarretar em litígio no momento de uma dissolução. E no namoro não se teriam esses efeitos. O problema é fazer essa diferenciação. Em que ponto, em que momento, né, passou a ser namoro? Aliás, união estável. Né? Hoje a gente brinca que existem várias fases.
né? Eu falo para os alunos que até a terminologia é diferente do tempo que eu era jovem, né, com a terminologia de hoje, mas tem uma relação muito grande, né? Por exemplo, os jovens falam em ficar, né? O que seria ficar? No meu tempo, nós chamávamos isso de flerte. Depois tem o namoro, né? Depois o namoro qualificado. O que é o namoro qualificado? Ora, qualificar um namoro, né? Mas essa expressão namoro qualificado, ela já foi usada até pelo STJ. Ela, na verdade, ela foi criada por um grande doutrinador que faleceu recentemente, o Zeno Veloso. O Zeno Veloso era um registrador público e ele era um defensor, inclusive, foi um dos primeiros a defender a possibilidade do contrato de namoro. E ele falou no namoro qualificado que seria um namoro que, no meu tempo, nós chamaríamos de firme, um namoro firme ou um noivado. Então, são etapas diferenciadas, né? Depois vamos ter o casamento ou a união estável, que aí sim vai produzir todos os efeitos. Agora, como saber em qual dessas fases se está? Né? Então, vai depender desse elemento anímico, um elemento da intenção de cada um. Essa é isso. Porque o que não caracteriza, qual é a grande diferença? Esse objetivo de constituir família. E como é que tu visualiza esse objetivo? Né? Isso está na intenção, porque nós temos situações, até pela pandemia agora, que foram identificadas, de coabitação, namorados que coabitam, né? Pela questão da pandemia ou por outros interesses, às vezes interesse econômico, interesse de trabalho, de estudo, né? Um casal, por exemplo, de namorados que venha residir em Santa Maria para os dois estudarem, quer dizer, externamente, talvez eles tenham todas as características de uma união estável, uma relação afetiva, pública, duradoura e contínua, mas o objetivo deles não é constituir família, né? O objetivo deles talvez seja econômico, né? Dividir as despesas. Então, a partir disso, claro, das demandas que chegam até os tribunais, se começou a entender que seria até aconselhável fazer o chamado contrato de namoro. Nós não temos nada na lei a respeito, não tem nada positivado em relação a um contrato de namoro. O que, inclusive, na união estável também, né, Quintana, a gente tem o que na lei? Que é um contrato escrito, apenas isso. Só que é aconselhável que se faça por instrumento público, por causa da publicidade, né? Aquele documento, aquela escritura pública, ela dá uma certa publicidade que vai afetar terceiros, porque eles podem fazer negócios conjuntos, e, inclusive, para alguns efeitos, é exigida a escritura pública, né? Por exemplo, dependência em plano de saúde, dependente em imposto de renda, clubes sociais, né? Então, apesar da lei não prever, acaba se exigindo por uma questão da demanda mesmo. Agora, em relação ao namoro, não temos nada, né? Só que a gente tem regras abertas dentro da legislação de que qualquer um documento público ele pode ser feito por qualquer motivo, desde que ele tenha agentes capazes, né? O consenso e o objeto lícito. Então, nada impede que se faça esse contrato de namoro, que pode ser por instrumento particular, né, com assinatura das partes ou com testemunhas também, mas também pode ser por instrumento público, os tabelionatos vão fazer também. Né? E aí, o que eles vão colocar nesse documento? Eles vão colocar exatamente essa não intenção de constituir família. Eles vão declarar publicamente, né, que aquele documento está sendo elaborado para que não se caracterize aquela relação como uma união estável, porque é uma relação afetiva, mas que não envolve interesses de ordem patrimonial, por exemplo. Então, é um documento que não tem vamos dizer assim, um texto padrão, né? Pode ser até livre, e pode ser também assinado por testemunhas. A gente fez recentemente no escritório, no tabelionato,
até o tabelionato também, né, eles estavam em dúvidas de como fazer, e nós fizemos como um contrato de não estável, mas num sentido inverso, né? De que aquela relação, apesar de ser duradoura, apesar do casal ter um relacionamento afetivo, não caracterizava namoro, né? Nesse caso eles não coabitavam, mas pode até coabitar, podem colocar isso no documento, mas levantar a questão de que isso não é a intenção deles constituírem família. Prof, uma coisa que eu acho que e até eu peço perdão para quem, o internauta, porque eu tenho tanto carinho pela professora, fui aluno da professora Bernadette que eu chamava de prof, carinhosamente, né? Todos chamam. E acabo chamando assim, inclusive durante a gravação. Não vai ser difícil tirar essa característica. Não, mas não tem problema. Estou bem acostumada, Quintana. Já tenho, inclusive, alunos juízes que me chamam de prof em sala de audiência, às vezes. Eu imagino, porque realmente a professora é uma enciclopédia, ela tem um conhecimento e ao mesmo tempo um carinho com os alunos que é difícil o aluno não adquirir esse vínculo com a professora. Então é muito natural isso. Mas, professora, eu acredito que muitas pessoas, às vezes, por falta de conhecimento jurídico, elas não começam, elas não analisam, não refletem o seguinte contexto que eu acredito que seria importante dentro dessa sua fala comentar, porque embora a união estável ela possa ou deva ser reconhecida, melhor dizendo, né, publicamente, muitas vezes a união estável é contestada de forma jurídica. Então, um casal que viveu junto um tempo acaba se separando, adquirir alguns bens e alguém entra com um processo de reconhecimento de união estável justamente para requerer aqueles bens. Não, eu também tenho direito. Então, muitas vezes, o que os tribunais estão acostumados é justamente a acompanhar discussões nesse sentido. E que se o contrato de namoro, por uma questão de segurança jurídica, não for celebrado, nada impede que, dependendo como o casal se apresente para a sociedade, possa se discutir, é para evitar a discussão de uma futura união estável justamente num tribunal que, por incrível que pareça, muitas vezes é o argumento de um é união estável e o outro não, é namoro. Seria mais ou menos para fugir dessa situação, né, prof? Exatamente. E tem um detalhe que as pessoas não se dão conta ainda, Quintana, que é o seguinte: às vezes não são as partes que ajuizam alguma ação de reconhecimento de união estável. Por exemplo, se o casal vive junto, tem todas as características de uma união estável e um deles vem a falecer, pode ser o herdeiro desse falecido que peça o reconhecimento da união estável que ele mantinha, porque aí eles teriam o regime de bens prevalecendo se for a união estável, e dependendo da situação, pode haver um grande interesse patrimonial desse herdeiro, né, de que aquele patrimônio se caracterize como uma herança. Assim, eu vou dar um exemplo para deixar bem claro. A regra geral da união estável é o regime de comunhão parcial de bens. Né? A gente tem uma série de detalhes sobre os efeitos patrimoniais da união estável, mas não é objeto da nossa conversa hoje. Mas vamos pensar assim numa situação bem possível de acontecer, que o casal vive um tempo junto, sem fazer um regime diferenciando para outra, sem fazer um contrato diferenciando para outro regime, e se caracteriza, então, uma união estável no regime de comunhão parcial de bens. Bem, um deles falecendo, vai ter a herança, então, para os seus herdeiros. E nessa herança estaria o patrimônio, tanto o patrimônio comum adquirido na meação do que faleceu, né, como se pode discutir alguns bens particulares lá do outro, né, que possa haver uma controvérsia em relação da comunicabilidade ou não. Então, de repente, pode ter um terceiro discutindo a existência dessa união estável. Né? Então, por isso que é interessante conhecer e saber dos efeitos patrimoniais da união estável, que hoje ela está praticamente equiparada ao casamento, né? Eu diria assim, 99% ela está equiparada, porque a gente hoje só tem uma situação que paira a dúvida, que é a questão sucessória, se esse companheiro também é um herdeiro necessário ou não, como o cônjuge é. Então, os efeitos da união estável eles são muito significativos. Por isso que é aconselhável o contrato de namoro. Mas tem um detalhe que também é importante saber. Não é uma garantia absoluta, né? Esse contrato de namoro.
porque a união estável, ela acontece de uma forma natural, de uma forma fática. Então, eles podem iniciar uma relação, como um namoro, podem fazer um contrato de namoro, né? Mas daqui 1 ano, 2 anos, esse relacionamento tenha se convertido numa união estável. Então, não é uma garantia absoluta, né, quanto à impossibilidade de ser caracterizado união estável. Mas ele dá uma certa segurança, é melhor do que não fazer, né? Então, eu acho que, especialmente naquilo que o Zeno chama de namoro qualificado, é interessante, sim, que seja feito, né? É bem interessante esse exemplo que a senhora traz, professor. E até ia perguntar, teve algum exemplo na sua atuação como advogada que lhe chamou a atenção, que a senhora disse assim, ó, esse é um caso típico, se tivesse sido feito um contrato de namoro, talvez não estivesse nessa situação do processo para reconhecimento de não estável, ou alguma situação que a senhora conseguiu acompanhar através, ou por meio, melhor dizendo, de uma jurisprudência? Assim, eu tenho uma situação que foi do escritório algum tempo atrás, que eu até trago sempre esse exemplo para os alunos em sala de aula, e não é exatamente na forma que tu me perguntou, porque houve um acordo do casal em relação a ter filhos. É o que a gente chama hoje de coparentalidade, que talvez muitos ainda não tenham ouvido falar. Um casal de amigos pode fazer um acordo, de repente, para ter um filho em comum, sem que ele seja um casal conjugal. É uma situação parecida com a situação do caso Gugu, que eu acho que a maioria das pessoas, né, sabem que tem essa discussão. E eu tive uma cliente que foi isso, ela tinha já uma idade em que ela precisava, ela me dizia isso, né? Eu tenho que decidir, ou eu tenho um filho ou eu vou fazer doutorado. Porque se eu fizer o doutorado agora, eu vou estar muito velha depois para ter um filho. Então, ela resolveu ter um filho. Só que ela não tinha nenhum relacionamento afetivo na época. E ela combinou com um amigo para terem esse filho. Bem, o que acontece? Eles não fizeram nada contratual, né? Ela engravidou dele, ele acompanhou toda a gravidez, é um excelente pai e tudo, mas, para surpresa dela, algum tempo depois, ele tentou caracterizar aquele relacionamento como união estável numa ação judicial, porque ela havia adquirido um patrimônio naquele período. E ela foi tomada de absoluta surpresa, né? Então, seria o caso, eles tinham combinado, era um certo acordo, um contrato verbal, vamos dizer assim, não como namoro, né, como é o nosso tema agora, mas numa situação para ter filhos. Então, seria uma situação bem equivalente, né? E eu também tive um caso bem recente, onde o interesse da cliente também era descaracterizar a união estável, em virtude de que ela não queria que esse namorado pudesse vir a pleitear algum direito sucessório em relação a ela, porque ela tem filhos, né? Tem filhos de uma primeira relação. Então, provavelmente ela ouviu falar, né? Teve conhecimento dessa possibilidade dela falecer, e hoje, Quintana, todos estão pensando nesses efeitos sucessórios, né? Impressionante, né? A gente tem recebido muitas consultas, muitas perguntas sobre um planejamento sucessório. Então, no momento que a pessoa começa a pensar na morte, ela pode pensar realmente, se eu morrer, o que vai acontecer com o meu patrimônio? E ela se deu conta, né, que aquele relacionamento dela poderia se caracterizar uma união estável. E aí, conversou com ele, foi bem tranquilo, a gente fez o contrato de namoro, né, foi esse até que eu fiz por escritura pública, assinaram sem problema algum. Mas eu volto a dizer, qual é o risco? O risco é que esse relacionamento, que agora, né, foi formalizado como um namoro, mais tarde venha a se tornar uma união estável. Inclusive, eu aconselhei os dois também, que se eles perceberem que na verdade, estão se caminhando para isso, para constituir uma família, que de repente eles façam o contrato de união estável, então. Faça o contrato estabelecendo um regime de bens diferenciado. Né? Então, assim, as pessoas normalmente, quando elas se envolvem nas relações afetivas,
elas não pensam no efeito patrimonial, né? Mas o efeito patrimonial é extremamente significativo nas relações. E aonde que vai surgir o problema? Ou é na dissolução entre o próprio casal, numa extinção de união estável, ou num divórcio, ou no rompimento de namoro, ou vai ser na questão sucessória, se um deles vem a falecer, né? Então, por isso que é interessante, né? A gente tem que deixar um pouquinho, assim, de lado, né, a vergonha de falar sobre isso. É um assunto como um outro qualquer, né? E os exemplos estão aí, a gente, né, tá vendo todos os dias no Poder Judiciário, né, as demandas envolvendo essas questões. Professora, eu acho que fica muito importante isso que a senhora falou e acho que é ressaltar que o contrato de namoro ele não pode ser usado de uma forma de má fé, ou seja, para ludibriar, enganar uma situação que é de fato de união estável, mas vai lá fazer um contrato de namoro para não correr riscos em relação justamente de uma possível separação ou uma questão sucessória envolvendo os bens, porque isso pode acabar Sim. acontecendo também, né? Sim, sim. Não, esse é um cuidado que tem que ter. Inclusive, quando se faz a declaração, se coloca, inclusive isso, que estão agindo de boa fé, né? Para fins mesmo de verdade. Porque uma escritura pública, por exemplo, com uma declaração falsa, inclusive, ela pode entrar na seara criminal, né? Como falsidade ideológica, quer dizer, tu usar isso para fraudar, por exemplo, talvez alguma situação que interesse a um deles, de que não seja caracterizado como união estável, aquele relacionamento, mas que na verdade já o é. Então, ele está sabendo que está fazendo uma declaração falsa, isso pode ter consequência jurídica. Inclusive, Quintana, é bom até a gente falar sobre isso, porque nos contratos de união estável, a gente verifica essas situações. Né? Eu sempre falo para os alunos isso: vocês tomem cuidado se forem convidados por um amigo, por exemplo, para ser testemunha no contrato de união estável, porque às vezes aquela declaração pode ser falsa. Eu já vi vários exemplos de colocar o casal fazer o contrato de união estável para um colocar o outro como dependente num clube social. E, na verdade, o relacionamento deles era de namoro. Né? E aí, o que acontece? Assim como os dois estão fazendo uma declaração falsa, em documento público, as testemunhas também. E isso pode gerar, sim, até uma consequência criminal. Professor, e um elemento que eu acredito que seja importante que possa vir a gerar dúvida do nosso público. Filhos. Porque não necessariamente se tem filhos numa relação de união estável ou até mesmo casamento. Pode acontecer, até, como a senhora até falou, brincou, pode ser uma ficada, não precisa nem ser namoro, né? Isso. Então, como que funciona essa relação na interpretação majoritária da jurisprudência? Por que eu lhe pergunto isso? Tem um caso muito particular, é para as pessoas entenderem, porque que eu imagino que a dificuldade, quando se discute direito com quem não participa desse dia a dia, é que as pessoas imaginam que o direito ele envolve um pouquinho como se fosse uma matemática. Ah, se tem tal elemento, pronto, é isso. Uhum. Quando na verdade existem vários elementos subjetivos que precisam ser analisados. E a questão de filiação, eu acredito que seja uma delas, professora, porque tem alguns exemplos que às vezes a gente fica até perplexo do que acontece no dia a dia. Aliás, filhos sendo utilizados às vezes para comprovar justamente uma relação de união estável ou de uma outra situação com interesse patrimonial. Então, como que funciona nessa relação do contrato de namoro, da união estável, caso o casal tenha tido filhos, mas a intenção inicial não era a formação de uma família e muitas vezes, mesmo tendo filho, num primeiro momento não se assumem como família, como casal diretamente? Assim, quando nós tivemos a primeira legislação tratando de união estável, porque a união estável ela sempre existiu no Brasil, né? Eu falo muito com os alunos sobre essa questão histórica. Mas quando a Constituição Federal trouxe a união estável como entidade familiar, saiu uma lei de 94, regulamentando essa união. E ela trazia como critério para se reconhecer a união estável dois critérios bem objetivos: 5 anos de relação ou prole. E era o ou prole. Na verdade, os dois critérios foram extremamente questionáveis, né? Porque os 5 anos de relação, além da dificuldade de prova, né, em relação ao tempo,
Pode ter relações que terminaram não por vontade, não por não serem estáveis. Eu lembro que na época eu tive um processo em que o casal tinha todas as características de união estável, tinha a intenção de formar família, e ele faleceu com 4 anos de convivência. E a gente não conseguiu estabelecer o vínculo sucessório em virtude de que não fechava o requisito objetivo da lei. Então, já era criticada a questão do tempo. A prole, pior ainda, porque a prole ela pode ser fruto mesmo de uma relação eventual, de um único encontro até. Então, não tem como caracterizar mesmo uma união estável apenas com os filhos. Então, para caracterizar a união estável, é necessário uma série de situações, de características, né, que vão desde a coabitação, desde os filhos em comum, a dependência econômica, né, os negócios conjuntos, quer dizer, é uma série de situações fáticas que vão convencer o juiz de que naquela relação há uma união estável. Por outro lado, o namoro é a mesma coisa. Quer dizer, eles podem realmente ter filhos em comum, né? Olha, 2 já seria um pouquinho difícil se não forem gêmeos, né? Porque 2 já, de repente, já caracterizam um pouco mais um objetivo de constituir família, a menos que seja provado, por exemplo, que foi um acidente mesmo, que não foi planejado, né? Mas quando o casal tem apenas um filho, né, não é prova suficiente de caracterização de não estável. Assim como eu entendo que também não descaracteriza a relação de namoro, né? Porque é muito comum a gravidez fora da relação. Mas tudo assim é muito difícil de tu ter uma regra geral, né, Quintana? Porque cada caso é um caso, né? Até o contexto onde vive aquele casal, né? Pega, por exemplo, uma cidade bem do interior, com uma cultura bem tradicional, o que caracteriza uma união estável lá é diferente do que pode caracterizar uma união estável no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Porque é outra cultura. Então, aí que vem o que eu acho bonito do direito de família, tu trabalhar casuisticamente, né? Na verdade, tu tem que te aprofundar naquela situação, naqueles clientes, naquelas partes, né, no estilo de vida deles, na história de vida deles, para conseguir entender. Para a gente até trazer um exemplo para o público, prof, que quanto pode ser complexo, e mais uma vez eu chamando a professora de prof dentro da relação de cara e Não te intimidade, preocupa. mas teve um caso, professor, que até depois eu não perguntei se a cliente, ela de fato foi a seu escritório. Acho que a senhora nem sabe disso, eu vou confidenciar no ar. Né? Teve uma pessoa que me procurou e o caso era tão complexo que eu disse, olha, eu conheço uma pessoa que é especialista no assunto, talvez ela tenha lhe procurado. E aí, para as pessoas entenderem essa situação do namoro, no final do programa a gente vai dizer em que casos é aconselhável, não é qualquer começo de namoro e tal, mas isso vai ser mais para o fim. Mas para o pessoal ver como pode ser complexo. A situação é a seguinte, eles nunca se assumiram como família de fato, o homem, no caso, nunca quis assumir a mulher, inclusive eles tiveram um filho ou uma filha, ele nem acompanhou o parto e nunca pagou pensão para essa filha. Ele tinha uma outra família, outros filhos, mas ele já era separado. Mas essa relação, ela durou muitos anos. Eu não lembro agora de cabeça quantos anos, foi 10, foram 15 anos, eu não me lembro. Mas eu sei que assim, eles nunca moraram juntos, nunca ele quis assumir como família e nunca pagou pensão. E ela me procurou perguntando, eu gostaria que a minha filha tivesse direito à pensão, só que com um porém, ele me ameaçou que se eu entrar na justiça cobrando pensão, ele vai entrar alegando que teve um vínculo de união estável porque ela adquiriu imóveis durante esse período com o dinheiro exclusivamente dela, fruto do trabalho dela, e que ele iria brigar por esses imóveis porque se fosse união estável ele ia dizer que ajudou também. E ela, com medo de perder parte do patrimônio em função desse contexto, acabou, na época, ela estava convencida a não entrar com pedido de alimentos. Imagina, professor, uma questão que é um direito, uma necessidade, um direito Sim, o da direito criança. da criança, né? Ex Está completamente desvinculado à questão do casal. Exatamente, ou seja, utilizando as nuances da legislação para se beneficiar. E eu não sei se essa pessoa chegou a lhe procurar com esse contexto, depois eu não tive um retorno. Mas é um exemplo de quanto complexo pode ser essa relação de união estável, namoro, e o que pode implicar no futuro, né?
Exatamente, exatamente. Não, os efeitos, eles são bem significativos. Porque, como eu disse, a união estável hoje ela está equiparada ao casamento. Então, às vezes, se há dúvida até entre o casal, pô, mas a nossa relação, ela é um namoro ou é uma união estável? De repente, é até aconselhável assumir, então, como união estável, estabelecendo um regramento de ordem patrimonial ali no contrato, né? Porque pelo menos vai ter uma segurança de que não vai caracterizar, por exemplo, a comunhão parcial, onde os bens adquiridos nessa relação podem se comunicar, e também tem a questão dos filhos, né, que já pode regulamentar, quer dizer, uma pergunta que eu ouço muito, Quintana, tanto no escritório como em sala de aula, mas hoje é melhor casal viver em união estável. Assim, ó, qual é a vantagem do casamento? O casamento é que tu tem o lugar, a hora, né, a data certa do início dele. Né? E tu tem um ato jurídico formal, tu vai ter um documento provando a situação de casamento. A união estável é uma situação de fato. Só que às vezes o casal vive em união estável antes de casar. E a gente tem, às vezes, essa diferença dentro dos processos. Né? Eu já vi casos em que se fez uma partilha de bens do casamento, mas o próprio juiz, na sentença, determinou que o casal discutisse os bens adquiridos antes, porque havia indícios sérios e que antes já havia uma união estável. Né? Então, de repente, é formalizar. Né? Agora, por outro lado, tem uma outra questão que o nosso presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o Rodrigo Pereira, ele fala muito sobre isso e ele tem toda a razão. Até que ponto o Estado tem esse direito de interferir na vida das pessoas, né? Quer dizer, o Estado ele interfere para proteger, mas ao mesmo tempo ele pode estar cerceando direitos, né? Por exemplo, imagina isso, tu quer ter uma união livre, tu não quer te preocupar com as questões patrimoniais, e de repente nós estamos aqui até aconselhando a fazer um contrato, né? Porque há uma possibilidade de ter um efeito patrimonial bem expressivo nessa questão. Por quê? Porque a nossa legislação regra isso. E o nosso é um dos poucos países do mundo que regram a união estável dessa forma tão forte, praticamente equiparando a casamento, né? Então, hoje, realmente, não há motivo para casar, né? A não ser isso, tu ter um documento, né, que não será questionado a princípio, né? Que é diferente de uma união estável, onde tem toda uma situação de fato que vai ser necessário provar para te caracterizar. Prof, se alguém fizesse essa pergunta para mim em época fora de pandemia, melhor casar união estável, eu diria, tu quer gastar com a festa ou não, né? Se não quer gastar, melhor só união estável. Mas acho que para a gente começar a encaminhar para o fim desse programa sobre o contrato de namoro, professor, em que casos a senhora aconselharia esse contrato? Porque daqui a pouco o pessoal em casa, a gente começou com uma brincadeira, em vez de um presente ou junto ao presente fazer a proposta, um contrato de namoro agora no dia 12 de junho, a data mais romântica do ano, deixar a data ainda mais especial com um contrato, né, professor? Em que casos a senhora aconselharia? Né? Daqui a pouco os adolescentes estão começando a namorar e dizendo, será que eu tenho que fazer contrato de namoro? Ou daqui a pouco alguém que namora esporadicamente à distância? Em que casos a senhora aconselharia e os requisitos principais a serem observados? Assim, a gente pode dar um outro foco até, né, para o contrato, de repente, para celebrar, quem sabe celebrar com uma festa, né, comemorar, né, o namoro, o amor, o afeto, né, assim como se comemora a união estável ou o casamento, se comemora, então, a declaração de namoro, vamos dizer assim, é um outro olhar, né, mas é interessante que se pense nisso quando o casal tem patrimônio, né? Quando o casal tem patrimônio, quando o namoro já virou o que na minha época chamaria de namoro firme, e que o Zeno hoje trouxe essa expressão, né? Um namoro qualificado, quer dizer, ou, por exemplo, se o casal está morando junto, e a gente aqui em Santa Maria tem várias situações assim, né? Eu já tive alunas e alunos que vivem na mesma casa. Agora, na pandemia, a gente sabe que muitos optaram para residir junto em função do distanciamento social. Então, essas situações onde tu consegue perceber já que pode surgir essa dúvida, não só entre terceiros, mas até entre eles, de repente,
né? Eles estão em dúvida, mas o que nós estamos vivendo é uma relação de namoro ou união estável. Então, nesse momento, eu acho que é interessante, sim, fazer esse contrato, né? Para dar essa segurança, né? Para um, para outro, e também lembrando sempre do que eu falei lá no início, que isso pode envolver interesse de terceiros, inclusive, né? No caso do falecimento de um deles, né? Professora, em relação ao contrato de namoro, a senhora teria mais alguma observação, algum conselho a falar? Olha, assim, como eu disse, tu não tem uma forma estabelecida, né? Mas quando tem algumas situações mais sérias, como questões patrimoniais, especialmente questões patrimoniais, por exemplo, um deles tem um salário muito alto ou adquire um patrimônio grande, né, com fruto do seu trabalho, é interessante daí que se faça até por instrumento público, porque envolve questões mais sérias, né? Às vezes questões de imóveis, patrimônio grande, interesse de terceiros. Então, é interessante que se faça por instrumento público, mas pode ser também na forma particular, e aí é aconselhável que duas testemunhas assinem junto. Mas, como eu disse, não tem nada regrado em lei em relação a isso. É muito mais uma questão de interesse próprio daí, do próprio casal. Perfeito, professora. Para o público já se preparar, o nosso próximo programa terá novamente a professora Bernadette, e a gente vai falar agora sobre uma outra temática. A temática será adoção. Eu não ia perder a oportunidade de entrevistar a professora e não se aprofundar em várias temáticas, né? Já aproveitando esse espaço na agenda, né, prof? Para não ficar toda semana incomodando, a gente aproveitou e marcou 2 programas de uma vez só, tá certo? Então, para esse programa de contrato de namoro, professor, algum fechamento ou a gente encerra por aqui? Não, só quero desejar, então, para os namorados, né, que seja um lindo dia dos namorados e, de repente, aceitar a nossa sugestão, né, de comemorar o namoro, de repente, com um contratozinho entre eles, né, Maravilha. comemorando, então, essa questão afetiva. Fica até uma, Afinal, é o melhor da vida, né? ficou até uma sugestão, né, de presente de surpresa, né? Ao lado é o presente, em vez de uma Isso, carta romântica, ou junto à carta o contrato. Ele só assinar aqui, formalizado o contrato de namoro. isso, isso. Professora, muitíssimo obrigado. Né? Já antecipei que a senhora fará parte do próximo programa sobre adoção, mas muito obrigado pela gentileza, viu? Obrigada, então. Foi um prazer, Quintana. O Questão de Ordem hoje fica por aqui. Lembrando, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, dar seu like e principalmente participar, mandar sua pergunta, dúvida, até mesmo crítica para o nosso canal do YouTube, melhor, no nosso canal do YouTube ou para as nossas redes sociais. Tá certo? Até a próxima. Tchau.